Ei, confessa aí. Tu achou um pouquinho difícil aquele monte de conta que a gente fez na questão passada, não achou? Eu tenho desenvolvido aí durante um tempo um método bem bacana da gente resolver esse tipo de problema. O problema do método é que ele só funciona quando as substâncias têm o mesmo calor específico. Quando não tem o mesmo calor específico, o método muda um pouquinho. Tá? Esse método que eu inventei é chamado método dos copinhos. Olha como ele é bem simples, tá? Imagina aí o nosso café, que ele tem 150 gramas e ele está a 80 graus Celsius, tá? Agora imagina o nosso leite, que ele tem 50 gramas e está a 20 graus Celsius, tudo bem? Caras, é bem simples. Eu quero saber que se depois que eu misturar, eu vou ter quanto de temperatura. Fácil, cara. A gente vai utilizar uma média. Só que é o seguinte. Se essas duas quantidades tivessem o mesmo valor, ou seja, aqui fosse 50 gramas de café e 50 gramas de leite, se eu misturasse, a temperatura ia ser a média, que ia ser 80 mais 20 dividido por 2, que dava 50. Não é isso? Pronto. Só que não são. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem simples, caras. Ó. Aqui é como se eu tivesse 3 copos de leite. Então, ó, eu vou pegar os 3 copos de leite e cada copo de leite desse vai ter 50 gramas. 50 gramas. E o outro, 50 gramas. Só que quando eu separo, eu não mudo a temperatura deles, porque eles não interagem com o meio externo. Então, os 3 continuam com 80 graus Celsius. Tá? Pronto. É como se eu pegasse a água e dividisse em 2 copos separados, os 2 copos vão continuar gelados, com água gelada. Só que esse cara aqui, ó, ele também tem 50 graus Celsius. Tem 50 gramas, desculpa, de massa. Só que está a 20 graus Celsius. Todos os copos têm a mesma quantidade de água. Então, eu posso misturar tudo e fazer a média. Olha que legal. Então, vamos ver se dá certo. A temperatura final vai ser a média desses copinhos que têm a mesma massa. O importante é que eles tenham a mesma massa. Então, vai ser 80, mais 80, mais 80, mais 20, dividido por 4. Vamos ver se dá certo. 80 mais 80 é 160, mais 80, 240. 240 mais 20 dá 260, dividido por 4, tá? 260 eu posso dividir por 2, que dá 130, e por 2, que dá, por 4, que dá 2, né? Então, fica 130 dividido por 2. 130 dividido por 2 é 65 graus Celsius. Olha que legal! Então, o método dos copinhos, ele facilita muito as contas que a gente vai realizar. Tá bom? Só que qual o segredo dele? Você tem que sempre dividir os copinhos das duas substâncias em quantidades iguais, tá? Então, ó, aqui 50, 50, 50 e aqui também 50. Professor, dá outra dica aí. Se fosse por acaso um com 21 gramas e o outro com 30 gramas, como é que eu ia dividir isso tudo com copinhos de quantidades iguais? Fácil. Você ia separar em copinhos de 1 grama. Aqui você teria vários copinhos de 1 grama. No caso, quantos copinhos? 21 vezes 21. Tá? Pronto. E aqui você teria 30 copinhos de 1 grama também. Tá? Então, vezes 30. Tudo bem? Ah, professor, então se esse cara tivesse a 80 graus Celsius e esse cara tivesse a 20 graus Celsius, eu ia fazer assim. A temperatura final ia ser os 21 copinhos a 80 graus Celsius, então ia ser 21 vezes 80, mais os 30 copinhos a 20 graus Celsius. 30 vezes 20. Tudo isso dividido pelo total de copinhos, que seria 21 mais 30, ou seja, 51. Se você resolver essa conta, você acharia também a temperatura final. Tá vendo? O método dos copinhos, ele só funciona, de novo, quando os calores específicos são iguais, ou seja, ou é a mesma substância ou tem o mesmo calor específico. Tudo bem?